No meu aniversário de 30 anos, minha irmã me deu um presente inusitado, uma conta de $28.000 por todos os presentes que já tínhamos me dado. Todos aplaudiram. Eu abri minha pasta e mostrei: aqui estão os recibos de $340.000. Seu casamento, sua casa, seus carros. O marido dela congelou. Isso é impossível. O advogado sentado na mesa ao lado se levantou. Ah, é muito possível. Você também tem 72 horas. Aprendi duas coisas naquele aniversário. Uma, minha irmã conseguia transformar uma sala cheia de parentes em uma torcida animada com uma mentira bem contada. 2, eu vinha pagando pela minha própria humilhação há anos. Tudo aconteceu logo depois que o bolo chegou. Não o meu bolo, mas o bolo da família, aquele que minha mãe insistiu em pedir na melhor confeitaria da cidade, porque as pessoas percebem essas coisas. 3 andares, letras douradas, todo o espetáculo. Minha esposa Mara ficou ao meu lado, com nosso caçula no colo. Ben tinha 5 anos e já estava todo grudado por causa do ponche de frutas. Eli, nossa filha do meio, de 8 anos, ficava perto da perna da mãe, como sempre fazia quando adultos barulhentos estavam por perto. Luke, nosso mais velho, de 10 anos, segurava um papel dobrado em que tinha trabalhado a semana toda. Ele me desenhou no trator, com ombros largos, sorriso bobo, e nosso cachorro da fazenda aos meus pés. Acima, escreveu com letras bem cuidadosas: Feliz 30, pai. Ele estava orgulhoso do desenho. Eu estava orgulhoso dele. Minha irmã Tessa esperou até que todos estivessem reunidos, os celulares erguidos, minha mãe com aquele tom de voz de festa e meu pai rindo alto demais. Então Tessa bateu uma colher no copo e disse, antes que eu abrisse os presentes: Tenho algo especial. Ela sorriu como se estivesse me fazendo um favor. O marido dela, Grant, estava ao lado dela com aquele sorriso corporativo e polido. Parecia o tipo de homem que usa perfume até em churrasco no quintal. Ele segurava uma pasta fina de papel manila como se fosse um troféu. Tessa disse: Todos nós sempre fomos muito generosos com o Irving ao longo dos anos. Algumas pessoas assentiram, como quem diz, claro, sim, faz sentido. Então ela se virou. Não comigo, mas com meus filhos. Ela se abaixou e estendeu 3 pequenas pulseiras de papel, iguais às que se recebem em uma feira. 2 eram azuis, uma rosa. Ela colocou uma em cada pulso de Luke, Eli e Ben, sorrindo de orelha a orelha. Luke parecia confuso. O rosto de Eli brilhou por meio segundo, como se achasse que agora pertencia. Tessa se endireitou e disse em voz alta: Elas são para que as crianças possam ir à festa depois na casa do lago. Meu estômago se apertou. Eu não tinha ouvido nada sobre uma festa depois. Tessa continuou. Mas há uma pequena condição. Então ela entregou a pasta para Eli. Não eu, Eli. Querida, disse Tessa, doce demais, você pode ler a primeira linha em voz alta? É para seu pai. As mãos de Eli eram pequenas. A pasta era grande. Eli olhou para mim como se estivesse pedindo permissão. Eu queria estender a mão e pegá-la. Queria encerrar tudo ali mesmo, mas a sala inteira estava olhando. Minha mãe tinha aquele olhar de expectativa, como se eu devesse ficar grato pelo que estivesse por vir. Meu pai sorria, como se achasse que aquilo ia ser engraçado. Mara apertou bem mais perto de si. Eli abriu a pasta. Dentro havia uma única folha de papel com números grandes e em negrito no topo. Ela semicerrava os olhos e leu com sua voz suave: $28.000 por todos os presentes que já te demos. E foi quando a sala explodiu. As pessoas realmente aplaudiram. Minha tia bateu palmas como se Tessa tivesse acabado de anunciar uma gravidez. Meu primo Jared assobiou. Alguém atrás de mim disse: Finalmente. Tessa riu e ergueu os braços, como se tivesse dado a deixa perfeita para uma piada. Grant se inclinou e beijou sua bochecha. Meu pai disse alto o suficiente para todos ouvirem: Pois é, filho, parece que você vai ter que pagar. Luke olhou para sua pulseira e depois para mim. Ele não entendia dinheiro do jeito que os adultos entendem, mas entendia o tom. Ele entendia quando uma sala inteira estava rindo do pai dele. Eli apertou os lábios, tentando ser corajosa.
Ela sempre tentava. Ben puxou a manga da Mara e sussurrou. Por que eles estão gritando? Minhas mãos tremiam, mas meu rosto permanecia imóvel. Porque aquilo não era uma surpresa para mim. Não de verdade. Tessa vinha anotando tudo da minha vida. Ela apenas decidiu, finalmente, fazer isso diante de uma plateia. Respirei fundo devagar e sorri, como se estivesse achando engraçado, como se tudo fosse uma brincadeira. Então disse: Ok. E caminhei até a mesa de presentes, onde havia deixado minha própria pasta antes, uma grossa, preta e simples, presa com clipes de fichário, porque sou fazendeiro e não faço coisas sofisticadas. Peguei-a e voltei para o centro da sala. O sorriso de Tessa vacilou um pouco. Eu abri minha pasta e disse: Já que estamos falando de recibos hoje à noite, trouxe os meus também. O barulho de aplausos foi morrendo em pequenos bolsões, como um rádio perdendo o sinal. Eu puxei a primeira página e a levantei. Aqui estão recibos de $340.000. Disse. Calma, e isso é só o que é mais caro. Tessa piscou rápido, como se não entendesse as palavras. Grant soltou uma risadinha, como se eu estivesse brincando. Não estava. Abri a primeira seção e li como se estivesse conferindo os preços de sementes na cooperativa. Seu casamento, disse, olhando para Tessa. Depósito do local, buffet, fotógrafo. A atualização emergencial das flores porque você não gostou da cor das rosas. Deslizei as cópias sobre a mesa para que todos pudessem ver os números. Virei a página. Sua casa, continuei. Ajuda para entrada, custos de fechamento, o empréstimo relâmpago que você prometeu pagar depois que o bônus do Grant chegasse. Virei outra página. Seus carros, disse. 2 deles porque o primeiro era constrangedor demais para estacionar em frente ao escritório do Grant. O sorriso de Grant desapareceu. Ele olhava para os papéis como se fossem escritos em uma língua que não falava. O rosto de Tessa ficou vermelho, devagar, como sempre que era pega no flagra. Continuei. Não mais alto, não mais bravo. Apenas firme. Sua creche, disse. 6 meses, quando você disse que estava entre oportunidades. O telhado da mamãe e do papai, disse. Telhas novas depois da tempestade de granizo. Conserto do caminhão do papai, disse, e repeti 2 vezes. Cartão de crédito da mamãe, disse, olhando diretamente para minha mãe ao falar. Aquele que ela jurou ser apenas temporário. Os lábios da minha mãe se abriram, mas nenhum som saiu. O sorriso do meu pai também desapareceu. Ele olhava para a pasta como se ela fosse mordê-lo. Tessa tentou se recuperar rápido. Sempre tentava. Ela riu de forma aguda e disse. Isso é impossível. Grant finalmente falou, mas a voz dele soou fraca. Isso é impossível, repetiu, como se, ao dizer 2 vezes, os números fossem desaparecer. Eu nem respondi. Não precisava. Havia um homem na mesa ao lado, alguém que meu tio tinha trazido como acompanhante. Eu havia notado antes porque ele não se encaixava na festa. Mais velho, cabelo arrumado, camisa impecável, sentado com um copo de água como se realmente tivesse algum lugar para ir. Ele estava ouvindo. Quando o Grant disse impossível, o homem se levantou. Limpou a garganta educadamente, como se estivesse em uma reunião da cidade, e disse. É muito possível. Todas as cabeças se viraram. Ele acenou na minha direção. Irving me pediu para vir hoje à noite. Sou advogado. Mayan praticamente engasgou, como se fosse um programa de TV. O advogado se aproximou e disse. E para deixar claro, isso não são contas familiares divertidas. Vários desses pagamentos estavam documentados como empréstimos, notas promissórias. Alguns estavam vinculados a propriedades. O rosto de Grant perdeu a cor. A boca de Tessa se abriu e se fechou. O advogado continuou. Calma e profissionalismo. Senhor e senhora Larkin olhou diretamente para Tessa e Grant, vocês têm 72 horas para responder à carta de cobrança. Se não responderem, entraremos com ação. O silêncio tomou conta da sala como se alguém tivesse desligado a música. E então,
Porque minha família não sabe lidar com o silêncio, minha mãe sussurrou. Irving. Como se eu a tivesse ofendido por não deixá-los continuar tirando vantagem de mim. Luke puxou minha camisa e sussurrou. Pai, estamos em apuros. Isso quase me quebrou. Não os aplausos, não há conta, nem mesmo Tessa usando minha filha como adereço. Foi meu filho pensando que eu tinha feito algo errado. Eu me ajoelhei ali, no meio da minha festa de 30 anos, e peguei o pulso de Luke com cuidado. Tirei a pulseira azul dele. Depois tirei a de Eli e, por fim, a de Ben. Coloquei todas no bolso, como se fossem lixo que eu fosse recolher de um campo. E eu disse, baixo, mas com clareza. Não, filho. Não estamos em apuros. Então olhei para os adultos, para as pessoas que haviam aplaudido a minha humilhação. Estamos indo embora, disse, agora mesmo. Não gritei. Não joguei bolo. Não fiz um discurso. Apenas peguei minha família e saímos. E esse é o momento que as pessoas lembram quando contam a história depois. Mas a verdade é que aquele momento só funcionou por causa de tudo o que aconteceu antes. Eu acabará de fazer 30 anos. Morava fora de uma cidade pequena, onde todo mundo conhece seu caminhão antes de conhecer seu nome. Eu era fazendeiro, não a versão fofa de A Fazenda de Abóboras, a versão de verdade. Dias longos, botas sujas de lama, máquinas quebrando nos piores momentos. Preocupações que ficam no peito como uma pedra toda vez que o tempo muda. Eu era casado com Mara. Ela era o tipo de mulher que não desperdiça palavras e não perde detalhes. Tínhamos 3 filhos, Luke, Eli e Ben. E, nos últimos 8 anos, eu havia me tornado a carteira da família. Começou pequeno, como sempre começa. Um empréstimo para o depósito do primeiro apartamento da Tessa. Um pagamento temporário dos impostos da casa dos meus pais, quando meu pai calculou errado. Então minha fazenda começou a ir bem. Não ficou rica, mas ficou estável. Aprendi a economizar. Aprendi a planejar. Aprendi a pagar consertos sem entrar em pânico. E minha família percebeu. Começaram a me chamar de um responsável. Diziam como se fosse um elogio, mas na verdade era uma atribuição de trabalho. Tessa ligava chorando por causa de uma conta. Minha mãe ligava com aquela voz tensa dizendo que a sua irmã estava estressada. Meu pai dizia. Não queríamos pedir, mas eu transferi dinheiro. Paguei faturas. Cobri lacunas. E toda vez que eu fazia isso, dizia a mim mesmo que estava fazendo a coisa certa. Porque foi assim que fui criado, família ajuda família. Mas o que eles realmente queriam dizer era, Irving ajuda a família. Ficou pior depois que me casei. Mara percebeu cedo. Ela perguntava. Eles te pagaram de volta? E eu dizia. Ainda não. Um mês depois, ela perguntava de novo, e eu dizia. Vão pagar. Um ano depois, eu parava de comentar, porque não queria admitir que estava sendo usado. O casamento da Tessa foi quando tudo se tornou um sistema. Ela queria que tudo fosse perfeito. Queria madeira de celeiro, lustres, banda ao vivo e uma mesa de doces digna de revista. Meus pais agiam como se fosse um evento real, mas ninguém podia pagar, então vieram até mim. Meu pai estava sentado à mesa da cozinha com o chapéu nas mãos, como se estivesse envergonhado. Minha mãe chorava. Lágrimas de verdade. Ela disse. Não queremos que sua irmã se sinta inferior. Tessa estava sentada com os braços cruzados, fingindo que não se importava, mas eu podia ver a fome nos olhos dela. Eu paguei. Disse a mim mesmo que seria uma exceção, uma única vez. Depois veio a casa. Só nos ajude a juntar a entrada, pediram. Minha mãe disse. Eles vão refinanciar depois. Depois vieram os carros. Depois, as emergências, uma conta de hospital, um emprego perdido, um atraso na comissão do Grant. Cada vez eu ajudava porque, cada vez, meus pais apresentavam como se eu estivesse prevenindo um desastre. E, o tempo todo, havia outro padrão rodando paralelo ao dinheiro, a forma como tratavam meus filhos. Coisinhas no começo. Meus pais compravam presentes para os futuros filhos da Tessa, só para estarem preparados algum dia.
Mas esqueciam o aniversário do Luke. Postavam fotos de família online, de alguma forma, meus filhos estavam sempre na beira, cortados pela metade. Tessa fazia piada sobre meus filhos na fazenda, como se fossem animais. Mara percebeu. Eu percebi, mas dizia a mim mesmo, vão crescer. Vão se acostumar. Não vale a pena brigar, porque eu não queria acreditar que estava pagando pessoas que nem gostavam da gente. Então veio o estopim. Não a questão do dinheiro, mas das crianças. Minha irmã não apenas me entregou uma conta. Ela entregou para minha filha e fez ela ler em voz alta, como se fosse uma piada. Foi quando o padrão e o momento finalmente se alinharam. Eles não estavam apenas pegando meu dinheiro. Estavam usando meus filhos para me manter no meu lugar. Depois que saímos da festa, dirigimos para casa em silêncio. As crianças ficaram quietas, daquele jeito cansado que elas têm quando não entendem a tensão dos adultos, mas conseguem sentir. Ben dormiu com a cabeça apoiada no ombro da Mara. Luke olhava pela janela, maxilar tenso, como se tentasse parecer adulto. Eli continuava passando o polegar sobre um pequeno corte de papel que fez ao abrir aquela pasta. Quando chegamos em casa, Mara colocou as crianças para dormir sem falar muito. Movia-se como se estivesse se segurando pela rotina. Quando voltou para a cozinha, ficou de braços cruzados e disse: Terminou? Não havia raiva, nem dramatização, apenas cansaço. Eu assenti. E foi aí que fiz o único movimento limpo que deveria ter feito anos atrás. Não escrevi uma longa mensagem. Não ameacei ninguém. Não discuti com meus pais. Abri meu laptop na mesa da cozinha, entrei na nossa conta bancária e puxei a lista de transferências automáticas. Havia mais do que eu gostava de admitir, um pagamento mensal para a conta de serviços da minha mãe. Eu havia configurado depois que ela disse que vivia esquecendo e acabava levando multas por atraso. Uma transferência semanal para Tessa. Ela chamava de ajuda temporária durante a transição de carreira. Já fazia 11 meses, pagamento de um empréstimo que eu havia coassinado para o segundo carro deles. E mais uma coisa que me deixou o estômago embrulhado, uma poupança com meu nome e o do meu pai. Ele me convenceu a abri-la quando eu era mais jovem, naquela época em que ele ainda tinha aquela voz de autoridade que me fazia sentir com 12 anos. Era para emergências familiares. Tornou-se o colchão pessoal deles. Cliquei em cada transferência e apertei cancelar. Uma por uma, cada vez que o banco perguntava, tem certeza? E toda vez eu clicava em sim. Depois, liguei para o atendimento ao cliente do banco. Pedi para me remover da conta conjunta de emergência e fechar meu acesso. Me transferiram para um especialista. Respondi perguntas de segurança. Ouvi música de espera enquanto minha esposa sentava do outro lado da mesa, assistindo, como se estivesse esperando por aquele momento há anos. Finalmente, o gerente disse: Ok, Sr. Larkin, seu nome será removido. Atividades futuras precisarão da autorização dos demais titulares da conta. Você receberá a confirmação por e-mail. Desliguei. Fiquei olhando para a tela de confirmação. Minhas mãos estavam firmes agora. Mara atravessou a mesa e colocou a mão sobre a minha, e eu disse em voz alta, como se precisasse ouvir para acreditar: Não sou mais o banco deles de reserva. Essa era a linha de limite. Um movimento. Concreto. Feito. As consequências começaram antes do nascer do sol. Às 6h12, meu celular vibrou com uma mensagem da minha mãe. Irving, me liga. Isso não é engraçado. Às 6h18, outra mensagem. Seu pai está muito bravo. Às 6h25, Tessa, você me envergonhou. Conserte isso. Depois, Grant, de um número que eu nunca salvei porque não gostava dele, precisamos conversar como adultos. Às 7h, minha caixa postal estava uma confusão. Às 8h, meu pai batia na porta da frente como se fosse dono da casa. Luke olhou pelo corredor e sussurrou: O vovô está bravo? Engoli em seco e disse: Vai tomar café da manhã. Mara abriu a porta antes que eu pudesse. Ficou ali, calma como pedra. Meu pai avançou como se fosse entrar, mas Mara não se moveu.
Ele a encarava como se fosse um obstáculo que não sabia como superar. Onde está o Irving? Exigiu. Estou bem aqui, disse, aparecendo atrás dela. Minha mãe estava na entrada da garagem, braços cruzados, como se fosse a vítima. Meu pai não disse oi. Não perguntou pelos netos. Foi direto ao ponto. Recebemos avisos, estalou. O pagamento da conta de serviços não foi feito. O banco diz que é conta de emergência. Eu me removi e disse. Os olhos da minha mãe brilharam. Por que você fez isso conosco? Não levantei a voz. Não reforcei todas as mágoas de novo. Disse uma frase simples, devagar. Não vou financiar uma família da qual meus filhos não têm permissão de pertencer. Meu pai bufou. Aquela cena da festa. Aquela cena da festa usou minha filha. Eu disse, e minha voz ficou mais fria do que esperava. Vocês aplaudiram enquanto ela lia uma conta como se fosse uma garçonete trazendo a conta. Minha mãe tentou amenizar, como sempre fazia quando a raiva não funcionava. Sabe que sua irmã tem senso de humor, disse. Assenti uma vez. Então ela pode rir enquanto paga as próprias contas. O rosto do meu pai se fechou. Nós te criamos melhor do que isso, disse ele. Olhei para ele e senti algo estranho. Não raiva, clareza. Não disse, vocês me criaram para ser útil, não respeitado. Isso acaba agora. A voz da minha mãe se endureceu. Então você está nos punindo? Estou protegendo meus filhos, respondi. Atrás de mim, ouvi passinhos no chão do corredor. Eli havia saído silenciosa e estava ali, fora de vista, ouvindo. Virei-me levemente para que ela visse meu rosto. Queria que ela soubesse que isso não era sobre dinheiro. Era sobre o valor dela. Meu pai tentou a última arma que lhe restava. Ele apontou para mim e disse: Você acha que pode simplesmente nos cortar? Depois de tudo que fizemos por você? Foi então que eu disse a frase que encerrou a conversa. Eu já paguei vocês de volta, com juros. Então dei um passo à frente, não agressivo, apenas firme, e fechei a porta. Não foi um estrondo, apenas um clique firme. Mara trancou, e, pela primeira vez em muito tempo, nossa casa parecia realmente nossa. Nos 3 dias seguintes, as mensagens ficaram cada vez mais feias. Tessa enviou parágrafos dizendo que eu era instável, que Mara era controladora, que eu estava tentando arruinar o casamento dela. Grant ligou 2 vezes e deixou um recado na caixa postal, com a voz tremendo um pouco. Podemos resolver isso. Não precisa ir para a justiça. Minha mãe chorava em áudios de voz. Meu pai ameaçou contar a todos que tipo de homem eu realmente sou. Então o advogado que eu havia convidado para a festa, o Sr. Dorsey, enviou a carta de cobrança oficial. Ele não mandou para assustar. Mandou porque é assim que as consequências aparecem quando você para de brincar de uma família feliz às 72 horas. E eles passaram essas 72 horas fazendo o que sempre faziam. Tentaram me fazer sentir culpa suficiente para ceder. Mas eu não cedi, porque cada vez que minha mão se aproximava do celular, eu imaginava Eli segurando aquela pasta com os dedinhos e lendo a $28 mil enquanto adultos riam. E eu pensava, não. No 4º dia, minha tia me ligou, em voz baixa, não para me culpar, mas para me contar algo que mais ninguém contaria. Irving, disse ela, eles estão em pânico. Sua irmã não contou ao Grant de onde veio aquele dinheiro. Ele achava que seus pais tinham pago tudo. Soltei uma risada amarga. Claro, a vida inteira da Tessa foi construída em cima de alguém pagando as contas enquanto ela ficava com o crédito. No final da semana, Grant apareceu sozinho, não na minha casa, mas na beira da minha propriedade, perto do cascalho, como se tivesse medo de se aproximar. Saí para encontrá-lo, porque não queria que meus filhos o vissem na porta. Ele parecia cansado, realmente cansado, daquele cansaço que eu reconhecia da época da colheita. Ele ergueu as mãos, palmas abertas, e disse: Irving, eu não sabia. Eu o encarei, sem saber o que ele engoliu para você ter pago tanto. Não senti prazer com o desconforto dele. Não senti vitória. Só senti que estava feito. Ele olhou para o celeiro, onde Luke chutava uma bola com Ben. Então ele disse, baixinho:
Tessa me contou que sua família te ajudou ao longo dos anos e que você estava sempre pegando. Deixei isso no ar. Depois perguntei. E você acreditou nela? Ele fez uma careta. Eu acenei uma vez. Esse é o seu problema. Ele respirou fundo. O que você quer? Essa era a parte que as pessoas sempre esperavam ser dramática. Esperavam gritos, esperavam vingança. Mas eu tinha 3 filhos dentro do celeiro e uma esposa que confiava em mim para escolher a paz. Então, mantive simples. Quero meu nome fora da sua bagunça, disse. Sem mais transferências, sem mais coassinaturas, sem mais emergências familiares que de alguma forma só me custam. Grant assentiu devagar. Ok. E eu acrescentei. Não use meus filhos como piada novamente. Nunca. Ele olhou para o cascalho, como se finalmente tivesse entendido a dívida real. Desculpe, disse. Eu acreditei nele mais do que jamais acreditei na minha irmã. Ele voltou para o carro sem dizer mais uma palavra. E essa foi a primeira consequência real que Tessa enfrentou. Não a carta, não os números, mas o marido finalmente vendo quem ela era sem o brilho por cima. O fechamento silencioso não aconteceu de uma vez. Veio em pequenas cenas. Uma semana depois, meus pais passaram 3 vezes em frente à nossa casa. Vimos o caminhão familiar na estrada. Eles não pararam. Queriam que percebêssemos que estavam nos observando. Eu não corri atrás disso. 2 semanas depois, minha mãe enviou uma última mensagem. Você realmente vai fazer isso? Por causa de uma piada? Respondi com uma frase. Por causa dos meus filhos? Sim. Depois, silenciei a conversa. 1 mês depois, Luke chegou da escola com um papel. Era uma atividade chamada Tudo sobre meu pai. A professora havia pedido para preenchê-lo para o mural da sala. Meu pai trabalha como, ele escreveu, fazendeiro. Meu pai é bom em, ele escreveu, consertar coisas e manter a calma. Meu pai sempre diz, ele escreveu, cuidamos da nossa família. Fiquei olhando para aquilo por um longo tempo, na mesa da cozinha. Mara se inclinou sobre meu ombro e me beijou na bochecha. Eli entrou, viu que eu estava segurando o papel e perguntou. Ainda vamos fazer seu aniversário? Percebi que nunca fizemos de verdade. Aquela festa não foi para mim. Foi um palco para Tessa. Então, fizemos do jeito certo. Naquele fim de semana, convidamos as pessoas que realmente estiveram ao nosso lado. Não as barulhentas, mas as firmes, as constantes. Meu primo Jared veio sozinho e parecia constrangido quando admitiu. Eu não deveria ter aplaudido. Não pensei. Minha tia trouxe um casserole e abraçou a Mara por mais tempo do que o normal. Um vizinho trouxe uma torta. Colocamos cadeiras dobráveis no celeiro, penduramos algumas luzes baratas e deixamos as crianças correrem com chocolate quente, como se aquele fosse o melhor lugar do mundo. Mara fez um bolo simples, de chocolate, porque era isso que Eli queria na festa antes de tudo desandar. Luke pregou o desenho dele na parede, perto da bancada, como se fosse um troféu. Quando cantamos, Ben gritava as palavras fora do tom. Eli deu risada tão alto que chegou a bufar, depois cobriu o rosto e riu ainda mais. E, pela primeira vez, meu aniversário pareceu realmente meu. Mais tarde, à noite, depois que os convidados foram embora e as crianças estavam dormindo, saí sozinho. O ar do inverno era cortante. As luzes do celeiro brilhavam suavemente atrás de mim. Tirei aquelas pulseiras de papel do bolso, a azul, a rosa, amassadas e agora inúteis. Segurei-as por um segundo. Depois, joguei-as na lixeira do corredor de serviço. Não foi dramático, apenas acabou. Dentro de casa, Mara estava na pia lavando pratos. Olhou para mim e disse: Você está bem? Assenti. Estou, disse, pela primeira vez em muito tempo. Porque a verdade é que eu não ganhei nada. Apenas parei de perder. E meus filhos, quietos e bondosos, finalmente tiveram algo que minha família nunca quis lhes dar, um pai que não negociava sua dignidade por aprovação. Um lar onde o amor não era uma conta. Uma vida onde não precisávamos aplaudir nossa própria humilhação.
Esse foi o fechamento, não vingança, mas respeito próprio e uma linha firme e calma que permaneceu no lugar. Eu fico do lado do Irving aqui, porque no seu aniversário de 30 anos, Tessa fez ele ler uma conta de 28 mil dólares. Ele respondeu com uma pasta de recibos de 340 mil dólares casamento, casa e carros. E o advogado na mesa ao lado estabeleceu um prazo de 72 horas para a resposta. O que essa história nos ensina é que, uma vez que o dinheiro é usado para controlar a sala, você protege seus filhos transformando ajuda vaga em termos escritos e limites claros. Primeiro, documente grandes pagamentos, valor, propósito e se é presente ou empréstimo, em uma mensagem datada ou em uma nota promissória simples. Segundo, proteja as contas rapidamente, cancele transferências, saia de contas conjuntas e mantenha o prazo registrado por escrito. Eu passei por uma versão menor disso, quando um favor temporário se tornou esperado silenciosamente, até que eu colocasse tudo em um texto claro. Qual é a lição que você tira disso? Você começaria cancelando as transferências ou enviaria primeiro a carta de 72 horas?